Gente, hoje é dia 18 de abril, dia do livro espírita. Foi em um sábado de primavera que Allan Kardec publicava a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, que é considerado um marco para o início da evolução espiritual da humanidade. E sobre o assunto eu converso agora com o Victor Rodrigues, que é expositor espírita. Bom dia, Victor. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que se permitem um espaço para enriquecerem conhecimento que estão aqui sendo apresentados. Durante esse tempo, já vão aos 156 anos já de espiritismo praticamente, né? Você acha que está mudando um pouquinho a mentalidade das pessoas? Elas estão vendo o espiritismo com outros olhos? Em uma breve retrospectiva, nós identificaremos os marcos espirituais diante de todas as fases da humanidade. A partir do instante que começamos a pensar em sair da barbárie, Moisés veio e apresentou-nos o Decálogo. Mais adiante, nos preâmbulos do amor, ele foi então personificado por Jesus de Nazaré, que adredemente asseverava que mais adiante estaria em nosso meio o Consolador prometido. E aí nos depararemos com o século XIX de tantas evoluções e ebulições. Foi um período filosófico intenso. E não poderíamos, nesse instante, não verificar a marca da divindade em nós, porque naquele período, nós já nos encontrávamos diante da razão, era a proposta iluminista, antecedida pelo Renascimento, de tal forma que seria necessário uma vinculação de ciência e religiosidade, para que o ser humano não ficasse, nesse instante, sem a paternidade divina ao alcance do seu intelecto. E eis que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nós o conheceremos por Allan Kardec, a 18 de abril, lança-nos o Livro dos Espíritos, ou o Espiritismo, que nasceria com o advento deste livro. É a doutrina dos Espíritos, que é um marco notável. A partir desse instante, nós vamos encontrar essa catarse de religiosidade e de conhecimento. E é o interessante que, apesar da celeridade das mudanças intelectuais e tecnológicas, nós vamos encontrar a proposta doutrinária espiritista muito contemporânea. O Livro dos Espíritos, ele é, digamos assim, um norte para as pessoas que querem realmente conhecer. Porque existe aquela pergunta, de onde viemos, para onde vamos? O Livro dos Espíritos explica bem isso, né? Era chegado o tempo, porque começamos a compreender que Deus era a consciência primeira, primária, no sentido de ser a consciência suprema, criadora de todas as coisas. E nós estávamos em dificuldade. Em 1793, assumindo o púlpito da nave central da igreja de Notre Dame, Pierre Gaspard Chalmette dizia que não precisávamos mais de Deus. E nós vamos mais adiante, a partir da proposta de Nietzsche, dizer que Deus estava morto. Porque estava morta a proposta da divindade que nos perseguia, vingativa. E como conceber a altura do conhecimento daqueles dias, porque foram consciências notáveis. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Littré, Jean-Jacques Rousseau. Como fazer uma composição para que o homem se sentisse vinculado à divindade. E eis que então, na proposta muito bem preparada, na visão percussiente, pedagógica de Hippolyte, que em outras informações do plano espiritual, já teria sido Jean Hus, no momento da proposta das igrejas reformadas, e anteriormente teria sido Allan Kardec, um druida, que já se permitiu o conhecimento da imortalidade da alma. E eis que então, ele nos faculta o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófico-moral. Eis que aí nós temos o pilar central da proposta doutrinária espiritista. Eu queria pedir, porque muitas vezes as pessoas se aproximam da proposta doutrinária espiritista tendo uma visão em torno da parte fenomenológica, e a grande proposta é o pilar da imortalidade. E eis que Allan Kardec lança-nos, a partir das suas compilações, das suas perquirições, o Livro dos Espíritos. E aí muitas pessoas questionam naquela data. Mas, em verdade, não já existe o espiritualismo? Ele disse, espiritualismo é todo aquele que acredita na sobrevivência pós-morte. A proposta espiritista tem informações claras, concisas, precisas. E aí nós vamos vê-la sedimentada em alguns pilares, quais sejam a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Desta feita, o homem se sente reinserido e nós vamos sentir o hálito no Cristo. A partir da proposta, fora da caridade não há salvação. Como é que as casas espíritas estão trabalhando aí essa questão
do Dia do Livro Espírita? Até domingo estão fazendo palestras, como é? Nós estamos vivendo um momento muito rico no movimento espiritista, porque para passo, pouco a pouco, as fronteiras dos conhecimentos, dos fatos preconcebidos tombam, e a doutrina espírita, silenciosamente, calidamente, tem amparado e acalentado todas as pessoas. Porque a dor visita todos. E a doutrina de espírita é, antes de tudo, o Consolador prometido. Então, hoje nós já estamos nos inserindo com muita facilidade no meio, e o movimento espiritista não poderia, nesse instante, colocar uma venda sobre o marco que é o Livro dos Espíritos. Especificamente, em Alagoas, nós vamos encontrar todas as casas espíritas fazendo abordagens em torno do tema. Domingo, nós vamos nos deparar com um evento que está sendo coordenado pela Casa Espírita Oscar de Menezes, mas com todo o apoio da Federação do Estado de Alagoas, onde as casas espíritas como um todo enviarão representantes, trabalhadores, e vamos estar no espaço designado para o lazer, à beira-mar, na Pajuçara, com uma tenda, distribuindo mensagens, com uma peça teatral, com alguns escritores espiritistas, com música, para que a gente possa olhar mais calidamente, porque às vezes o preconceito ainda nos inibe. Recordo-me que Paulo de Tarso, o arauto da Boa Nova, asseverava que a gente deveria conhecer tudo e reter o bem. Ok. Muito obrigada, Vitor, pelas informações. E esse evento é aberto ao público, é de graça? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Pode parar um pouco, sair, não vai ser constrangedor, mas facultará a oportunidade de desfazer alguns conceitos equivocados e sentir a presença do Mestre, tão bem exercitada pela vivência do Evangelho na sociedade, que é o Espiritismo. Ok, Vitor, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado a todos vocês, que nos facultam a oportunidade de divulgar esta tão nobre doutrina.